31 minutos e 30 segundos aos 10 km em estrada deu direito a recorde nacional e foi o mais recente resultado da convidada do Tricast desta semana. Mariana Machado esteve em grande nos europeus, correndo muito rápido e ficando muito perto de conquistar uma medalha. Um erro que sem dúvida que foi o que me fez perder a medalha, e eu vejo o primeiro pórtico e acho que o primeiro pórtico é a meta, e então eu ataco, e quando vejo que aquilo não é a meta e que ainda faltavam 400, vejo depois a faltar 300, depois a faltar 200, a faltar 200 metros, eu achei que não ia conseguir chegar à meta. Neste podcast falamos da sua prova e da sua excelente preparação em altitude e vamos ao detalhe em todo o treino da Mariana. Fatores-chave para aumentar quilómetros semanais sem lesões, a importância de estar rodeado de uma equipa forte e a gestão de uma carreira de atleta profissional com um curso de medicina e uma rotina cheia foram alguns dos temas que falámos neste incrível podcast com Mariana Machado. Queria começar já pelo Europeu de Estrada. 31-30, estamos a gravar, curiosamente eu tinha convidado antes e calhou bem porque acabou por ser uma prova excelente. Fizeste 31-30, quarto lugar, RP, portanto recorde pessoal, ficaste a 5 segundos do recorde nacional, que acho que é da Dulce Félix e Sara Moreira, as duas com o mesmo tempo. Estou hoje que afinal o meu é recorde nacional. Mas o teu é recorde nacional? Sim, porque as marcas da Dulce Félix e da Sara Moreira não estão válidas, não foram realizadas em provas homologadas. Uma creio que não tinha a distância toda e a outra foi terminou e começou em pontos diferentes com uma distância mais de 3 km. E quando assim acontece, as provas não estão homologadas 10 km, por isso, segundo a estatística da Federação e a informação que me passaram ontem, por isso é informação recente aqui para o podcast, este vai ser considerado o novo recorde nacional. Então já posso meter na capa do episódio o recorde nacional. Então pronto, reformulando, quarto lugar, recorde pessoal e novo recorde nacional. Exatamente. E eu tinha aqui o sub, que era, neste caso, a 5 segundos do recorde nacional, já não é verdade, é recorde nacional. É mas 5 até segundos da melhor marca nacional, porque os 31-25 vão continuar a ser a melhor marca nacional, por enquanto, que eu ainda espero vir a batê-los. Mas sim, vai ser a melhor marca nacional. Os 31-25 é a melhor marca nacional e o recorde nacional não vai coincidir com a melhor marca nacional, por ser homologado, certo? Exatamente. Mas meti aqui, lá está, havia prova, até 200 metros estavas com a medalha de prata. E nós estávamos a ver a prova e estávamos, será que dá, será que não dá? É aqueles planos de frente que às vezes parece que estão muito juntas, às vezes há um bocadinho de espaço, mas acabas por passar ingratamente ali mesmo nos 100 metros finais para quarto, ficou tudo muito junto. É verdade. E é por isso que eu queria lançar a pergunta do género. Por um lado, recorde pessoal, recorde nacional, muito bom, baixar aos 32. Por outro lado, sentir ali que perdes a medalha, e a medalha de prata até. Claro. Como é que foi assim a tua sensação de tudo? Agora também uns dias para refletir. É assim, eu ia com muitas expectativas para esta prova porque tinha treinado muito bem, sei que estou numa grande forma, vim do estágio em altitude a sentir-me super, por isso estava muito confiante. A verdade é que não confiante, não super confiante ao ponto de achar eu vou ganhar uma medalha, porque eu fui para lá com a 12ª melhor marca, eu não era de todo candidata às medalhas e em tudo que saiu pré-competição nunca colocavam o meu nome como estando a lutar pela medalha. A verdade é que eu, junto com a minha equipa, eu acredito, tinha uma fé. Eles diziam, tem calma, tens aqui atletas muito boas, inclusive atletas com 31 baixos, atletas com 30 minutos perto do recorde da Europa. O nível estava muito competitivo, a maior parte das atletas, inclusive as melhores atletas da maratona e da meia, estavam todas nos 10 km. Tínhamos a vice-campeã olímpica do triatlo nos 10 km, ou seja, estava extremamente competitiva a prova. Mas a verdade é que eu confiei muito no meu trabalho e estava confiante em tudo que tinha desenvolvido para estar ali na minha melhor forma. E sabia que ia chegar lá no meu pico de forma, porque a minha treinadora nisso não falha. E então estava muito confiante. A verdade é que ao longo da prova, os primeiros 5 km senti muito bem, mas a partir do 6º ao 8º eu comecei a sentir as pernas a pesar, e a verdade é que eu fazer 10 km é algo muito recente. Eu tenho focado mais nos 5.000, só nos últimos meses é que me tenho focado mais nas longas distâncias,
e então ainda sinto aquela dificuldade ali Porque dos 7 aos 8. para algumas pessoas que nos estão a ouvir, 10 km é uma provinha, mas para ti que vens da pista e depois também acho que há às vezes, quando nós que estamos mais dentro do alto rendimento, lá está, correr 10 mil a sério é Uhum. totalmente É diferente do que forte, é correr para muito forte. cumprir a distância, Sim, certo? sim, sim. Quando corremos a ritmos rápidos, houve quilómetros, segundo quilómetro, quando eu vejo a dar-me a 2,56 e a minha treinadora nem pensar a mandar abaixo de 3 minutos, é lá. Claro. Por isso houve ali um momento de dificuldade dos 7 aos 8, dos 6, 7 e 8, em que eu já estava em décima, já nem sequer estava a descolar do segundo grupo, mas a faltar 2 quilómetros eu pensei, ou tu arriscas tudo agora e tentas ir às medalhas, ou então é certo que não vais conseguir. E eu, a falta 2 quilómetros, não sei, ganhei uma energia e uma força em que aqui é o momento, ou dás tudo agora, ou então falhas ao teu objetivo. Claro. E comecei a aumentar o ritmo, a conseguir soltar, a conseguir desenvolver, e faço ali o oitavo quilómetro para 3:00. E de um momento para o outro eu passo de décima e estou ao lado da segunda. E, e depois, a verdade é que vi-me ali em posição de medalha e tive um erro que, sem dúvida, que foi o que me fez perder a medalha, que eu, quando faço a curva para a meta, eu vejo o primeiro pórtico e acho que o primeiro pórtico é a meta. E então eu ataco, a faltar 500 metros, e quando vejo que aquilo não é a meta e que ainda faltavam 400, vejo depois a faltar 300, depois a faltar 200, e eu a fazer um ataque, um Claro, sprint, não foi bem medido. não Pois. foi bem medido, um sprint em que eu deixo a segunda neste caso a terceira e a quarta para trás, distancio-me delas e depois começo-me a perceber que a meta não era ali, que eu ainda tinha mais de 300 metros para fazer. As pernas começaram a inchar, muito ácido lático, a faltar 200 metros eu achei que não ia conseguir chegar à meta, a faltar 50 metros as minhas pernas Claro, começaram a falhar, é aquele parece que nunca mais acaba. nunca mais acaba aquela reta da Certo. meta. Nunca me aconteceu, eu quando ataquei, eu pensei, eu vou ganhar uma medalha, eu tenho a medalha na mão, eu ainda tenho força para acabar rápido, e eu acabei, e eu deixei-as para trás, mas a verdade é que quando eu me apercebo que aquilo que eu estava a ver não era a meta e que ainda tinha outra curva e que fazer mais 150 metros, depois as pernas começaram a falhar e comecei-me a ver ultrapassada por homens e depois por mais duas adversárias. Claro, aquilo depois é psicologicamente também é muito duro, não é? Porque já É, estás muito desgastada eu e quando sou ultrapassada e vejo que já não vou às medalhas, eu só penso, eu agora já só quero chegar na meta, por favor, claro, não quero desfalecer claro, aqui, claro. porque as pernas estavam a falhar de uma forma, mas pronto, foi uma aprendizagem, eu acho que me entusiasmei com o ambiente, com começar a ver aquele monte de gente, os pórticos, toda a gente ao rubro, e eu a pensar mesmo que tinha tudo na mão, e, Esta e chegada deixei. fazia lembrar uma chegada de ciclismo, completamente. Pois, Parecia o habitual do ciclismo. No atletismo não temos chegadas por vezes tão longas com tanto público, e uhum, esta era meio em subida até. era. Fazia muito lembrar uma chegada de ciclismo, e isto que te aconteceu podia perfeitamente também ter acontecido numa etapa de ciclismo, de pensar que é Claro aquele que sim, pórtico e depois é um pouco mais à frente. é verdade. Mas imagino que pronto, seja ali naquele momento, acho que já nem ias a pensar em nada e depois cai-te ali, ei, foi tão perto e foi um erro. Por outro lado, acaba por ser isto que nos dá sempre aquele bichinho de na Sim, próxima já ir fazer melhor. claro. Eu acho que o que eu tiro desta competição é eu consegui estar a lutar com as melhores. Eu senti que Isso. eu estava ao nível de ganhar uma medalha. Falhei por um erro estratégico nos últimos 500 metros de prova, mas fiz 9,5 km de uma forma impressionante, a acreditar, a lutar, a Uhum. nunca me deixar ir abaixo, sempre com pensamentos positivos. E tenho que retirar tudo o que fiz de bom e o que fiz de menos bom para aprender. E eu acho que o que me. Claro que é sempre um sentimento agridoce e ficar em quarto lugar, mas também não é a primeira vez que eu já fiquei em quarto, já fui em quarto no Campeonato do Mundo, noutros campeonatos da Europa, por isso eu sei o que é, mas sim, senti que estive lá, que estive na luta, que estou ao nível delas e acredito que na próxima não vou falhar este aspecto, vou surpreendê-las na parte final, isso não tenho dúvidas. Já não me vão surpreender a mim e Já já vais tenho mais a ver no dia antes mesmo como é que é a chegada, em que É sítio, em que verdade, sarjeta é que dá para começar a é arrancar. verdade, é verdade. Por isso, Mas isso que tu estás a dizer, acho que é uma característica que eu, pelo menos de fora, ao ver algumas provas que tu tens, vejo e acho que é muito positivo em atletas, que é
mesmo em provas que às vezes não está assim até a lutar para medalhas nem nada, Uhum. acabas sempre por dar tudo. E então nas provas de clubes nota-se muito isso, os Uhum. cortamatos, Sim. esta prova, e eu acho que isso a longo prazo gera é muito bom, porque ou seja, no fundo em quase todas as provas, mesmo aquelas que se calhar não saem tão bem, és capaz de ir buscar aquele bocadinho que custa a sair em treino, ou que nunca sai em treino, mas em Não, prova em treino vamos para mim lá. não sei, eu em Claro. treino não me levo a este ponto. E acho que é preciso conseguirmos reunir muitas condições para nos conseguirmos levar a este limite. Eu Isso. sinto que sou uma atleta que sofre, que me esforço, mas digo-te que nem sempre me consegui levar a este ponto de acreditar tanto até Uhum. ao fim, de acabar mesmo. As minhas pernas, juro, as minhas pernas, eu não conseguia levantar Sim, as sim, pernas sim. nos últimos Sim, metros. sim, sim. Eu acho que nem sempre nós conseguimos chegar a este nível de fadiga e de acreditar, e acho que nesta prova eu consegui levar-me ao meu máximo. Claro. Sim, Uh, porque muitas vezes, e eu acho que isto é, e também de outras provas que eu já tive, por vezes aquela diferença entre o primeiro e até neste nível competitivo pode ser o primeiro e o sétimo, porque as uhum. distâncias não são muito Sim, grandes. não, não. Às vezes é só a capacidade de tu conseguires entrar nesse. Porque no último quilómetro, se tu Nesse correres para mood e nesse 3 mindset. ou correres para 3:10 faz toda a diferença. E não é nada fácil, porque naquele momento, às vezes as pessoas pensam, é só 500 metros de sofrimento, mas a questão é que aquilo é muito pesado, muito pesado, e muitas pessoas não têm noção do nível que é ter, sei lá, 18 lactato ou 17 lactato nas pernas e já 9 km e 900 metros Uhum. feitos e toda a carga emocional que é uma prova daquelas, porque desde o tiro de partida a pessoa está ali focada Sim, e mentalmente é muito desgastante. é verdade. E pronto, acredito que tenha sido aquela carga no final, mas grande prova e como tu Por dizes, acaso, olha, ainda fui quarta classificada e não. Olha, ainda não deitei uma lágrima com este, com este resultado. foi um Pá, recorde isto é o nacional, quer desporto, acho que dizer, acaba por ser não. um quarto muito positivo Sim, também. faz parte, e isto é uma aprendizagem e claro que fiquei triste, mas eu acho que eu mal acabei a prova e disse o meu dia vai chegar, eu senti que estou ao Uhum, nível claro, delas, por isso claro. é vida de atleta, é isto. É esperar pela próxima. Falaste aí um bocadinho, ou tínhamos falado até antes, sem estar a gravar, mas do estágio de Fonromeu, que no fundo foi aqui andar, se calhar, 2, 3 semanas a começar antes desta prova. Portanto, foi aquela preparação para o europeu em Fonromeu. Já fizeste alguns estágios de altitude. Consegues-nos aqui falar um bocadinho de como é que é importante para ti fazer os estágios e especialmente em altitude? Um, Passar aqui um bocadinho de como é que foi, se calhar, uma semana típica de treino, para as pessoas também terem uma noção como é que é o teu trabalho e também perceber o que é que tu fazes diferente da altitude para quando estás a treinar em Braga, não é? Pronto, então, para mim é completamente diferente. Quem me conhece e quem me acompanha sabe que eu sou uma pessoa, não é irrequieta, mas eu gosto de ter vida para além do atletismo. Eu gosto de fazer muitas outras coisas para além de treinar, comer e dormir. Então, os estágios para mim é uma ferramenta que me permite evoluir e treinar, mas acima de tudo, evoluir de uma forma exponencial, porque são 3 semanas, um mês em que eu estou exclusivamente e unicamente focada em melhorar o meu rendimento, em comer, dormir e treinar. E a verdade é que eu em Braga e no meu dia a dia nem sempre consigo, ou é muito difícil para mim conseguir ter essa vida, porque eu gosto muito de fazer outras coisas, de passear, de ir estar com amigos, jantar, ter uma vida social ativa, participar em eventos, em palestras, em mil coisas que me Claro, aparecem. E em então, podcasts. então eu acabo por, às vezes, e algumas vezes e muitas vezes falhar no que é algo que é tão ou mais importante que o treino, que é o descanso e a recuperação. E eu aqui em Braga tenho alguma dificuldade em dizer que não a muitos convites que tenho e a muitas outras situações que acabam por surgir, porque eu também, de certa forma, eu gosto disso. A verdade é que depois, para conciliar os treinos, o descanso, a recuperação, os estudos, acaba por ser muito exigente. E eu acho que é algo que não me permite conseguir ter o meu melhor desempenho quando estou a treinar aqui em Braga. Então, Uhum. quando vou para estágio, é aquele momento em que eu estou 1000% focada no meu objetivo e eu aqui em Braga custa-me ter essa vida de comer, dormir e treinar, mas quando vou Sim. para estágio eu adoro a vida de estágio em que estou super focada nos meus treinos,
super disciplinada com a minha alimentação, com o meu descanso, porque estou num meio em que está toda a gente a fazer aquilo, toda a gente a trabalhar para o mesmo, toda a gente com o objetivo de melhorar, correr mais rápido, e adoro isso. E então, pronto, acho que os estágios para mim são um ponto-chave para eu conseguir os resultados que tenho vindo a conseguir. Este foi o meu terceiro estágio em altitude e tenho vindo a sentir um crescimento enorme em cada um deles. Senti que saí de lá muito melhor e de cada um melhor que da última vez. E depois, para além disso, senti que a adaptação que eu precisei para o primeiro estágio, que se calhar tive 5 dias para me adaptar à altitude, no segundo, se calhar já tive 3 dias. Neste estágio, eu ao segundo dia já sentia que estava, era quase como se estivesse a treinar em Braga, a nível do e isso é máximo. uma diferença brutal. Ou seja, permitia-me, no primeiro estágio, se calhar eu tive 3 semanas e meia e uma semana eu tive de estar ainda a Exato, adaptar. de Na segunda adaptação. semana, no segundo estágio, eu já tive de estar 5 ou 4 dias a adaptar. Neste estágio, eu já quase que cheguei lá e pude começar a treinar da forma que treino em Braga. E sentes que se calhar num futuro tens de ir, sei lá, para um local onde a altitude ainda seja superior para gerar no teu corpo alguma... Se começas a habituar Sim, sim. demasiado, torna-se... Pá, não sei. Para já eu tenho sentido que fui sempre para cerca de 1800 metros. As 2 vezes fui para Font-Romeu e uma vez para Navacerrada. Adorei Font-Romeu e adoro Font-Romeu. E sinto-me muito bem. Acredito que, pronto, cada vez me estou a adaptar melhor. Acredito também que se um dia for para um local mais alto, as adaptações poderão ser ainda melhores. Mas para já tenho sentido que tenho conseguido evoluir bem com os 1800 metros, por isso vou deixar a altitude mais alta para uma experiência no futuro. Não sei até se não será este ano, mas acredito que até poderei ainda conseguir uma evolução maior. Mas acho que em mim os estágios em altitude tenho sentido que funcionam muito bem. Sim, e por exemplo, gostarias de fazer ou experimentar uma altitude? Eu estou a pensar na altitude Serra Nevada, obviamente, que é ainda mais alto, mas também estava-me a vir à cabeça muito os Estados Unidos, que acaba por ser uma zona em que muitas vezes as pessoas, como não é montanha e frio, não associam tanto à altitude, mas Flagstaff e Boulder têm muitos Sim. campos lá. É um dos diferente locais porque é que no quero calor. conhecer. Exato. Tem muito bom ar e tem a diferença de não ter de estar ali no frio. Como é que dás também com o frio e com a neve, que agora está bastante duro lá em Sim, Font-Romeu ainda. sim, eu também apanhei semanas muito duras de neve, mas Font-Romeu tem aquela situação que tem o Lago de Matemala, é mais baixo a 1500 metros, mas é sempre uma solução quando está a nevar mesmo muito. Eu, eu apanhei bastante neve, mas sempre conseguimos conciliar muito bem os treinos. Alguns íamos fazer à passadeira, mas normalmente era sempre mais treino de limiar. E as séries conseguimos sempre fazer na pista. E, em Font-Romeu eles limpam sempre a pista, estando a nevar, eles estão constantemente a limpar a pista. E os treinos longos, séries longas, fazíamos no Lago de Matemala, que acaba por ser um bocado mais baixo, mas também normalmente não neva tanto lá e é sempre possível conseguir conciliar mesmo estando neve. O frio, pronto, uma pessoa veste mais roupa e acho que se adapta bem. Sim. E como é que é mais ou menos a tua semana lá? Eu dei assim uma espreitada no teu Strava, corres ali à volta de 170 km por aí. Como é que esses 170 km são na tua semana? Tens algum dia de descanso, bidiários? Sim. Já falaste do treino de limiar versus o treino de séries, o treino longo? Sim. É assim, os 170 km eu só consigo mesmo fazê-los em altitude. É um volume em altitude, não é em altitude, eu só os consigo fazer em estágio. Em estágio, Porque claro. é um volume de treino muito grande e foi todo um processo para eu conseguir chegar a este nível. Eu, até o ano passado, até me qualificar para os jogos, o máximo que eu conseguia fazer eram 140 km, não conseguia passar daí. Mas a minha treinadora é uma treinadora, não digo, um pouco old school, e ela acredita muito no treino à base de um volume grande. E ela sempre me disse que eu, para conseguir evoluir mais, eu teria muito mais, ia tirar muito mais vantagem e benefícios se conseguisse treinar com um volume mais alto. A verdade é que eu até o ano passado eu não conseguia passar dos 140 porque ou começava a sentir umas dores, lesões, toques, e então foi um processo em que eu tive de me tornar muito mais forte a nível muscular e físico
com o trabalho de ginásio que tenho vindo a fazer, e foi um trabalho que demorou cerca de 2 anos até eu conseguir passar os 140. Eu tive de me tornar muito mais forte, de rolar mais devagar, porque eu rolava os treinos que eram fáceis, eu às vezes não os tornava assim tão fáceis, porque eu tenho uma facilidade muito grande em rolar, mas independentemente de eu conseguir rolar rápido, nesses dias eu tenho que rolar devagar, porque não me vai Claro. acrescentar Ao nada impacto na eu estar estrutura, claro. a querer rolar mais rápido a ritmos que nem sequer são próximos da minha competição. E Rolavas a que velocidade e passaste a rolar agora mais ou menos a que velocidade, para as pessoas eu saberem? rolava muito fácil a 4 minutos ou abaixo de 4 minutos. Quer dizer, hoje em dia ainda mais fácil para mim é, mas não rolo esses ritmos porque Uhum, não é sustentável. Hoje claro. em dia o meu correr devagar, normalmente as minhas corridas contínuas são à Claro. volta dos 4:30, 4:20, se Uhum. estiver mais cansada, 4:40. E sentes que isso foi um dos fatores, também junto com o treino de ginásio, que te permitem fazer Sim, mais quilómetros? sim, senão é impensável conseguir chegar a este volume. Se não rolar devagar nos dias em que é para ser, para recuperar, Uhum. nunca iria conseguir chegar aos 170. E também só consigo chegar aos 170 porque normalmente estou em estágio, estou super focada e em que descanso muito mais. Eu treino e se calhar passo quase o dia depois Sim. deitada a estudar ou a E relaxar, também é parada. aquela. Enquanto em Braga não estou parada. Sim, e é aquela questão de se tu metes também mais intensidade no teu treino e aumentas o treino, nas corridas easy também tu própria vais querer baixar um bocadinho a intensidade. E eu noto isso quando eu às vezes me estico em corridas easy ou até mais normalmente até na bike, que acabas por não Uhum. ter impacto. Em fases de treino menos densas em que tu vais para o treino com muita disponibilidade. Quando tu estás em carga, dificilmente tu vais querer ou ter o mood sequer Claro. para sair para pedalar e entrares logo em zona 2. E então, em termos de todos os dias a correr, lá em altitude, Sim, e como é que era a intensidade aí e o treino longo? pronto. Em altitude nós fazíamos 6 e 6, 12, 13 treinos por semana. Fazíamos bidiário de segunda a sábado. Fazíamos 2 treinos específicos, umas séries curtas e umas séries longas. Um, Depois fazemos o treino longo e depois 1 a 2 treinos linear. Normalmente eu só Uhum. faço um em Braga, lá cheguei a fazer uma semana, não sei se cheguei a fazer 1 ou 2 semanas, fiz 2 treinos de linear. Mas nós não fazemos o treino de linear no treino de séries, ou seja, é Uhum. separado. Não São é dias diferentes. nós aqui no triatlo nós consideramos limiar séries. Aliás, há muita gente. Eu pessoalmente toco muito pouco acima de limiar em treino. Uhum, Mas também é diferente porque são 3 modalidades e não dá para colocar tanta. E também claro. depende muito do tipo de atleta, o tipo de prova, a Uhum. preparar uma prova maior. Mas a que ritmo, por exemplo, é o teu limiar versus o teu ritmo de repetições de 1 km séries, para também as pessoas perceberem o tu não Então, um considerares. quilómetro eu cheguei a fazer o meu último treino forte uh, antes do europeu, foram Do 10 europeu. mil e já foi o primeiro treino de séries que fiz cá em baixo, quando cheguei a Braga, e Uhum, foi a média de 3,5 uhum. km, que foi o que eu corri na prova. Eu corri a média de Certo. 3,6, por isso era dentro do que eu estava, a minha treinadora queria que eu corresse. O linear, normalmente eu lá em cima fazia uma média de 3,30. Ok, ok. Pois, lá está, há uma diferença bastante grande aqui. E daí também para ti não considerares que é séries, porque sai fácil, não é? Acaba por sair Sim, ali sim, 20 sim, segundos sim. acima do ritmo de prova. Pronto, e é mais ou menos isso. O treino longo normalmente é um treino, não é rápido, porque já fazemos muitos treinos específicos durante a semana, então acaba por ser começar super calmo e se calhar os últimos 5 km um bocadinho mais rápidos, mas nada de outro mundo. E dá quantos quilómetros, em média, O nosso normalmente? treino longo é 20 km. Ok. Pois é, e não tens no fundo só ao domingo é que só corres uma vez e é o treino longo, portanto no fundo não tens, é isso que eu tenho 2 dias de descanso para a corrida, ou seja, há 2 dias que eu não Uhum, corro, faço natação, uhum. bike, gym, o que for. Mas já tive um outro período a correr 7 dias e não correu bem, claramente, porque é aquela situação de porque as pessoas habitualmente que nos estão a ouvir dão sempre um day off, então a Sim, questão é, tu não dando day off nenhum, tu constantemente estás
30 dias seguidos a correr ou 30 e tal dias seguidos a Sim, correr, sim. e é preciso realmente ter tudo muito certinho para as coisas não falharem, porque lá está, não ter aquele. Eu, se não tivesse estes day offs, não sei como é que me aguentava. Pois, eu vou ter um day off domingo e já não me lembro da última vez que tive um dia sem correr. Eu acho que se calhar foi no dia 1 de janeiro, porque normalmente não É, costumo claro. correr. Mas sim, eu acho que o que acaba por acontecer é que nos dias em que lá está, em que eu vou rolar É entre de séries, recuperação. é mesmo chill, é mesmo estar a ver a paisagem, como eu costumo dizer, a conversar. Uhum. E para além Uhum. destes 13 treinos, ainda fazemos 2 treinos de ginásio, em que normalmente são no dia das séries. Então acaba, Certo. para mim, é mesmo o pior dia lá no estágio era eu fazer. O que me gostava mais dos treinos todos era fazer ginásio, porque Uhum. nós fazíamos as séries e depois íamos diretas para o ginásio, todas partidas, e depois à tarde voltávamos a rolar 8 a 10 km. E esse sim era o dia Uhum. mais exigente. Mas depois o dia a seguir Sim, era sim, um sim. dia soft, por isso dava para recuperar. Sim, no fundo é concentrar a carga toda naquele dia para Sim, depois o outro dia ser sim, mesmo sim, é isso recuperação. que nós fazemos. Aqui, como última pergunta, até mesmo na parte do treino, mas diferente, porque é mais no teu enquadramento com a tua equipa. Ou seja, as pessoas que eu pelo menos sei que tu trabalhas é o Luís Mesquita, que já falou aqui e que te ajuda na parte de reforço muscular, Uhum. treino de ginásio. A tua treinadora é a Sameira Araújo, Sim, certo? E certo. depois também te acompanha muito o Ricardo, que está contigo sempre muito dia após dia, a ajudar-te a puxar as séries e também a acompanhar os treinos todos. Como é que, não sei se há mais pessoas neste processo todo, mas o que eu queria perguntar é a importância que tu sentes desta equipa toda à tua volta para tu conseguires evoluir, e também como é que todos funcionam como um só, no fundo, porque a ideia é estarem todos mais ou menos coordenados para que as Sim, coisas corram bem, porque a treinar tanto é preciso que o Luís saiba o que é que estás a fazer a sim, correr e que também, sim, obviamente, a tua treinadora saiba o que é que sim. estás a fazer lá e vice-versa. Pronto, então acho que essa é realmente a minha equipa na minha gestão de treino. São, sem dúvida, as 3 pessoas mais importantes. A minha treinadora, que já me acompanha há 10 anos, que foi treinadora da minha mãe, Uhum. e em quem eu confio desde sempre o meu planeamento de treino. Não é uma treinadora super. Como é que eu ia dizer? Ainda vem muito da escola antiga, do Uhum. que era o treino do atletismo, mas é uma treinadora super flexível e aberta a experimentar coisas novas. Uhum. E apesar de ter quase 70 anos, acho que isso é um dos fatores que eu admiro muito nela, porque estando cá há tantos anos Certo. ainda está aberta A a aprender evoluir. e a mudar, sim. Exato. E pronto, ainda assim, eu confio muito nela e acho que ela tem uma capacidade tremenda de gerir a forma do atleta. Eu confio muito nela nisso. Quando me quero preparar, nós definimos um objetivo que é: eu quero estar no meu pico de forma neste campeonato da Europa, ou quero estar no meu pico de forma pré-Jogos Olímpicos, porque nem sei se me vou qualificar e preciso estar lá bem. Ela é muito boa a gerir a forma do atleta. Uhum. Por isso, nesse aspecto, acho que ela é extremamente competente. E depois juntou-se a nós o Luís Mesquita, porque houve uma fase, nós começámos a trabalhar há cerca de 3 anos, em que eu estava com algumas lesões consecutivas, cheguei a ter 2 fraturas de stress e não estava a conseguir treinar de uma forma consistente. Então aconselharam-me, disseram: Mariana, tu tens a melhor pessoa para te ajudar no Norte, tu tens Uhum. mesmo de falar com o Luís. E eu conversei com a minha treinadora nesse ano, ela concordou que era uma área que eu podia evoluir e que ela não era capaz de me ajudar nessa parte do Naquele treino. tipo de treino, sim. E então fomos as duas falar com o Luís, pedir para ele se ele me podia começar a acompanhar, e ele aceitou o desafio. E também lhe sou muito grata a ele por ter aceitado este desafio. E a verdade é que tenho aprendido imensa coisa com ele, porque ele é realmente um expert do treino de Sim. força. E sem dúvida que foi muito com a ajuda dele que eu neste momento consigo realizar a carga de treino que tenho vindo a conseguir, que é extremamente elevada, mas que é o método que a minha treinadora mais acredita e que mais acredita tendo em conta o meu perfil enquanto atleta.
Por isso, acho que o trabalho deles, os dois juntos, pronto, tem conseguido ao longo dos anos. Agora, acho que agora é que vai começar a dar certo, porque foram cerca de 2 anos, 3 anos em que eu tive de me preparar fisicamente para conseguir Certo. aguentar este treino, e agora cada vez me sinto mais forte fisicamente para Construíste a conseguir. estrutura para Exato, agora acartar com toda a carga, no exato, fundo. é isso. E E claro, com pegando o um Ricardo, diz também isto. não posso Claro. esquecer, não tanto diretamente no planeamento de treino, mas é uma ajuda fundamental, porque eu em Braga não tenho ninguém que me consiga acompanhar, e então ter alguém na bike todos os treinos a ajudar-me, principalmente quando chegamos a um nível em que precisamos mesmo correr rápido e ritmos fortes, ter a ajuda da bike no caso em que não tenho colega de treino. Agora com a Laura já melhora um bocadinho, melhora um bocado, mas Está-me a vir à cabeça aquele vídeo que tu meteste a correr com ele em que dizias que não o vias, que ias a sim, correr com sim, ele. sim. Porque eu só Esse vejo mesmo se vídeo ele vier correr, se ele vier de bike, se ele de vier a bike, correr no se ele avião. for a correr contigo, não o vês. Esse vídeo estava muito fixe. Mas sim, até agora temos esquecido do que é que ia dizer. Mas pronto, acho que o trabalho de equipa é fundamental, e acho que eu Já tenho sei. uma equipa que eu considero excelente, e que me vai Uhum. permitir agora nos próximos anos conseguir os resultados que eu acredito que sou capaz e que eles também acreditam em mim. Uhum. Esta pergunta surgiu-me quando estavas a falar, que é: aumentaste a carga, também fazes muito trabalho de ginásio, eu acredito que a parte também tenhas cuidado com a tua recuperação, mas acho que é inevitável em todos os corredores aparecer sempre algum toque, alguma dorzinha. Como é que tu lidas com isso e como é que tu identificas também se é uma dor de lesão, se é uma dor de treino, de fadiga? Porque acho que isso é algo muito importante, um corredor ter essa sensibilidade para também não ser em demasia, ou seja, conservador em Uhum. demasia, porque às vezes vais ter alguma dor e tens de conseguir treinar com ela. Por outro lado, não ser demasiado aberto a que qualquer dor passe e depois aparece uma fratura de stress ou Claro, algum problema que já é uma lesão claro. bastante prolongada de recuperar. É assim, eu acho que a melhor forma de prevenir lesão, não há dúvida, eu não tenho dúvidas que é uma boa gestão da carga de treino. Não sei se porque as minhas principais lesões foi por uma gestão de, não overtraining, mas de Uhum. carga de treino, eram lesões de sobrecarga, e Certo. então acho que para mim é uma das peças-chave para a prevenção de lesões, e depois tornar o teu corpo o mais forte possível, porque a corrida é um desporto em que nós estamos constantemente a ter impactos no corpo, estamos super suscetíveis a ter lesões, e se o nosso corpo não se estamos a dar-lhe treino, Uhum. impacto, e se ele não recupera, quer em corridas mais soft, descanso, sono, alimentação, estamos claramente mais suscetíveis a nos lesionarmos. E por isso eu acho que a gestão da carga de treino e tornar o nosso corpo mais forte e mais preparado para a corrida, porque hoje em dia vemos imensa gente a querer começar a correr, mas se não tem um corpo forte o suficiente para aguentar com a corrida e com os impactos que o corpo vai sofrer, acabamos por estar super suscetíveis. No meu caso, eu já tive 2 fraturas de stress, e eu acho que é a lesão em que eu estou mais alerta, porque eu sei exatamente como. Eu, neste momento, que passei por Claro. 2 fraturas e uma reação de stress, eu sei exatamente o que eu começo a sentir antes de passar para fratura. Eu já sei detectar exatamente o que é que eu vou sentir quando eu começar a ter alguma reação de stress ósseo em qualquer parte, acho que em qualquer parte do meu corpo. E pronto, eu acho que é importante estar alerta, e eu acho que os atletas vão conseguindo cada vez estar mais alerta, infelizmente, só depois de passarem Aprendeste o erro, certo? pela lesão. É assim, eu normalmente quando tenho alguma dor, tento sempre ao máximo não deixar agravar. Se for preciso, prefiro cortar logo ao treino, reduzir ao treino para tratar-me, e acho que não é por reduzir o treino 3 dias, uma semana, que vai-se perder a forma, até porque existe também sempre outras formas de poder manter a capacidade aeróbia e assim. Uhum. Mas prefiro sempre que tenha alguma pequena dor ou desconforto que me parece mais diferente do habitual, parar,
ou reduzir ao treino e tratar o mais rápido possível. Claro, aquela mentalidade por vezes de go hard não é as melhores, Não. porque acaba por, em alguns momentos a pessoa tem de arriscar, porque estamos, sei lá, em cima de Jogos Olímpicos, mas no normal será ter uma abordagem muito conservadora, porque acaba por minimizar muito o risco de lesão. Aqui queria saltar um bocadinho para um ponto diferente da conversa. Tu já falaste muito disso, até de fazeres muitas coisas, e pelo menos aqui eu tinha posto o treino juntamente com o curso de medicina, que me parece ser assim, se calhar duas coisas que possam ocupar mesmo muito mais tempo, fora todas estas coisas, seja, por exemplo, estares aqui a gravar o podcast, seja o trabalho que tens feito nas redes sociais, que eu noto que te esforças e tens uma regularidade, e para quem está também de um lado em que também sei o que é isso, as pessoas por vezes pensam que é algo muito simples, mas não é, tem um certo planeamento. Também queria ouvir como é que tu geres isso. Como é que tu te organizas para fazer tudo isto, e como é que tu pensas também? Porque eu acho que há pessoas que só se conseguem focar numa coisa e funciona para elas. Por outro lado, e eu também sou um pouco assim, também sinto que só ficar a fazer aquela coisa sempre não corre bem para mim, porque fico demasiado naquilo. Como é que te organizas e também como é que vês isto tudo? Acaba por ser uma pergunta meio confusa, mas acho que para se ver Não, mais mas ou olha, menos estou totalmente de a acordo ideia. com o que tu dizes, que cada pessoa é uma pessoa e há pessoas em que só conseguem se focar numa coisa, num trabalho, num objetivo, e há outras pessoas que não conseguem viver só com um propósito, só com um objetivo, Sim. só com uma ambição. E eu sinto muito que eu gosto de ter várias coisas para fazer, várias vertentes diferentes da minha vida. Dou-te, por exemplo, o exemplo do ano passado, em que eu me foquei única e exclusivamente em conseguir ir aos Jogos Olímpicos, em que foi a primeira vez em que eu fiz uma pausa no curso de medicina. E apesar de eu ter conseguido ir aos Jogos Olímpicos, que foi o meu maior sonho e foi uma conquista para mim tremenda e um sonho de vida que eu consegui concretizar, se me perguntar se eu adorei a minha vida o ano passado, não adorei. Não amo a vida de comer, dormir e treinar 12 meses ao ano. Claro. Não é aquela coisa que me conquista, e não amo esse estilo de vida. Gosto de ir para estágio porque lá é toda a gente assim e o E é ambiente um período, molda-te. uma fase. Agora, passar anos da minha vida só focada num objetivo e só fazer uma coisa não é algo que eu me identifique. Sim. E lá está, o ano passado eu segui esse caminho e não me arrependo, foi uma experiência, mas eu percebi que eu sou muito mais do que a Mariana Atleta, eu gosto de fazer muito mais coisas do que correr, e eu consigo fazer bem muito mais coisas do que correr. E não necessariamente podes ser até melhor assim, ou seja, podes até evoluir mais assim, porque não é apenas, ou seja, a parte psicológica e o estado de espírito também influencia muito depois a Claro, forma como tu treinas. Ou seja, se tu estás-te a sentir mal a fazer aquilo, claro que aquilo também não vai correr claro, bem, e mesmo a recuperação, claro. a socialização, o fazer as Sim, outras coisas fora sim, também ajuda na recuperação. claro. Isso existem Sim, estudos que comprovam isso. E eu penso assim porque eu vejo atletas que são completamente obcecados e que estão, sei lá, o Blumenfeld, os noruegueses, estão em altitude o ano todo e só vão para provas de altitude, e depois tens outros atletas que talvez não sejam campeões olímpicos, ok, mas que são muito bons e podem até ter, sei lá, a fonte de rendimento deles nem é o desporto, é outra coisa, tem um negócio, criaram uma empresa e são na mesma muito bons, são sim. atletas profissionais. E lá está, eu acho que está tudo bem tu seguires o caminho de só quero isto e só, a minha vida é isto e é isto que eu gosto de fazer e Sim, só exato, faço isto claro. de 24 horas do meu dia, está tudo bem. Há outras pessoas que não se sentem totalmente preenchidas com esse estilo de vida, e eu não me sinto totalmente preenchida a só fazer atletismo, eu gosto de fazer Uhum. muitas outras coisas. Mas acho que está tudo bem, acho que somos todas pessoas diferentes Sim, eu acho que no teu caso, por exemplo, fazeres mais coisas pode até ser mais fácil para ti do que só fazer o atletismo. Ou seja, eu não sinto que, e por vezes podemos nos confundir nisto, que é, mas só faz atletismo.
e não consegue ser melhor, eu acho muito difícil só fazer uma modalidade a 100%, é muito duro. Teres mesmo aquela vida de aquilo é a tua profissão a Sim. É 100% e exigente, só fazes aquilo, é muito difícil. é Eu acho verdade. para mim era muito mais difícil do que estar tipo o dia todo sempre com coisas. Claro que perdes algumas coisas de recuperação e isso, mas é muito mais E colocas muito exigente. mais pressão naquilo, porque se a tua Isso, vida é só isso. aquilo, se aquilo corre mal, Foi o tudo, que já tudo na disse tua muitas vida está vezes. a correr mal, E é porque isso. tu dedicaste 200% para aquilo. E eu, de certa forma, no ano passado, senti muito essa pressão e esse peso de eu só estar a fazer atletismo. Sim, Porque depois fui a um campeonato da Europa em que eu precisava de grande resultado para ir aos Jogos Olímpicos e e sentes coloquei muito. demasiada pressão naquele resultado e desisti numa das provas mais importantes para me qualificar para os Jogos. E acho que muito se deveu ao facto da pressão que eu tinha, porque a minha vida não, o meu ano foi direcionado com um único e exclusivo objetivo. E neste ano, agora falando este ano, estou a voltar à universidade, a fazer, faltam-me 2 estágios para terminar o curso, este ano vou começar agora a fazer o 1 e para o ano espero terminar. Sei que vai ser exigente porque vou voltar a estar agora estes últimos 3 meses numa rotina que já não estou há 2 anos, porque este último, o ano passado e este ano ainda estive a fazer mais à distância, mas a verdade é que eu sinto-me muito preenchida e muito realizada quando chego ao final do dia em que eu ando de um lado para o outro no hospital, vou para o treino, vou para a massagem, e depois chego a casa morta e cansada, mas sinto-me mais realizada e mais feliz. A verdade é que também me sinto mais cansada, mais desgastada e não vou render tanto no treino, é verdade. Mas acho que são fases Claro, é da vida aquilo em que nós que. temos de optar e eu até agora estive focada, por exemplo, neste Campeonato da Europa, dei tudo para chegar cá na minha melhor forma e agora sei que vou passar uma fase em que o meu foco vai ser, tenho um estágio de ginecologia, Sim. obstetrícia e pediatria para terminar e vou ter de conseguir conciliar da melhor forma, se calhar não vou estar na minha melhor forma a nível desportiva, mas é algo que tem de ser feito Sim. e vou nesta fase agora voltar à minha vida e à minha rotina de um dia de 24 horas não chega, mas pronto, faz parte. Acho que temos de saber priorizar e saber que há alturas em que podemos focar mais numa coisa, num objetivo, e outras alturas em que poderemos ter 2 ou 3 objetivos. Sim, sim. Não, eu concordo e também já tínhamos falado em vários. Muitas vezes esta conversa surge sempre quando é com atletas, porque acaba sempre por trazer um pouco esta situação da pressão inerente ao desporto, como podermos aliviar um bocadinho a carga de stress sobre nós e também pensar um pouco mais à frente, no pós-carreira, no se alguma coisa correr mal neste plano que nós temos, o que é que nós temos de escape e isso e todas as outras coisas, todo o simples gostar daquilo e gostar de estar ocupado e a fazer outra coisa. Claro. Um, E sobre as redes sociais, tinhas-me perguntado. isso, era essa a questão. Um, é assim, quem me conhece há mais tempo sabe que eu sempre gostei muito de fotografar, quem me Ter. conhece antes da Mariana Atletismo sabe que a Mariana, antes de entrar no atletismo, queria ser modelo. Por isso é algo que eu desde muito nova que pedi aos meus pais uma câmera fotográfica e andava sempre na escola a tirar fotos. É algo que eu sempre gostei muito. Entretanto apareceu o atletismo e eu deixei um pouco de lado esta minha ideia, mas a verdade é que nos últimos anos as redes sociais é o meio de comunicação que nós temos de chegar a mais pessoas. E se é algo que eu me identifico e que eu gosto de fazer, e por que não partilhar um pouco da minha rotina e do meu dia a dia nas redes sociais? Então, recentemente, nos últimos anos, tenho tentado estar mais presente, fazer mais algum conteúdo. A verdade é que não é fácil porque a minha vida são mil e uma coisas e agora estando na Sim, e às vezes universidade o mais a difícil é treinar, filmar, é tipo, é verdade. uh, Às vezes as porque pessoas às não vezes têm tens uma noção. ideia e depois, ok, mas agora tenho de executá-la, não é só tipo, fazes isto, ok, E mas depois tenho tens de de fazer não sei quantas. executá-la, mas o conteúdo que as pessoas até gostam mais até é o conteúdo de treino. Mas vou estar no treino Isso, a andar aqui a gravar, mas eu sou atleta, eu sou influencer. Não, eu sim. sou atleta, não vou andar aqui no estádio 1º de Maio a fotografar e a andar a Claro, gravar. não vou Então, condicionar o treino. exato, acaba por ser difícil conseguir até ter conteúdo mais orgânico do que realmente é o nosso treino e o nosso dia a dia. E pronto, às vezes as pessoas nem têm noção do quão difícil para nós é conseguir dar-nos a mostrar e dar-nos
a ver às outras pessoas. E eu tento partilhar um pouco do que é a minha vida, do que são as minhas rotinas. Nem sempre é fácil, mas pronto, vou-me esforçando e enquanto eu sentir que estou a ajudar alguém e que estou a motivar alguém a sair à rua para ir correr ou a fazer exercício ou a ter uma alimentação mais saudável, nem que seja uma pessoa, eu já me sinto um pouco mais realizada. Claro. E eu no outro dia ouvi uma coisa e concordei bastante com aquilo, que é, era uma pessoa que estava na parte de marketing e de marcas e também a falar de patrocínios, e o que ele dizia era que as marcas já não se valem, ou seja, a Nike já não vende só por ser a Nike. A Nike vende, estou a dizer a Nike, devia estar a dizer a Adidas. A Adidas não vende por ser a Adidas, mas sim por ser a Adidas que está a ser usada por aquele atleta, ou seja, as pessoas, a marca pessoal de um atleta acaba por ser também a cara da Claro. marca, ou seja, tu ao teres a tua exposição e estares com a Adidas valoriza-se por isso, porque eles associam-se, ou seja, as marcas neste momento estão a fazer uma transição de apostarem muito nos clubes apenas, para também apostarem em indivíduos, em Claro. atletas. E tu hoje em dia vês que acaba uma maratona e é primeiro, segundo e terceiro, as sapatilhas do primeiro, as sapatilhas de segundo, as sapatilhas de terceiro, campeonato da Europa, o campeão da Europa, o vice-campeão e o medalha de bronze, com que sapatilhas correram. Pronto, e isso vende, Claro. e se as melhores atletas a nível nacional estão a correr com Adidas, os portugueses vão, eu quero experimentar as Adidas da Mariana Machado, será que também faço 31-30? Claro, é isso. As pessoas associam muito a pessoa já à marca, ou seja, já não é só tu, és tu associada a todas as marcas que te acompanham e, portanto, não só é importante ter todo o critério a escolher também as marcas com que estás, porque essa associação depois é para o bem e para o mal, mas para as marcas torna-se, e na era que estamos, cada vez vai acontecer mais isso, porque lá está, uma pessoa que tenha, nós vemos o nosso exemplo máximo do Cristiano, que qualquer marca que se associe a ele sabe que está a vender, está a ter enormes ganhos. Tinha aqui uma outra questão que tem a ver um bocadinho com os objetivos futuros desta época, porque já tiveste excelentes desempenhos, diria, no corta-mato e na estrada. Não fizeste muita pista curta, mas também foste campeã nacional, penso que 3.000. Sim. E agora surge-me o ar livre, não é? Na cabeça. Acredito que seja o teu foco agora. Quais é que são esses objetivos de época? Isto num ano pós-jogos, não é? Que acaba por ser sempre um ano por vezes complicado de encontrar novos objetivos e motivação. Qual é que é agora a tua motivação, o teu foco, para além da parte que falaste de teres de focar no teu estágio, mas no atletismo em si, com o ar livre, o que é que são os objetivos? É sim, pronto, tive a Europa de corta-mato, abdiquei da pista curta porque achei que era incompatível estar a conseguir treinar para uns 3.000 e passado um mês estar a fazer uns 10 km ao nível que eu pretendo estar e estou satisfeita com a minha opção. A verdade é que agora eu quero bater o meu recorde pessoal nos 5.000 metros. Acho que é muito possível correr abaixo dos 15 minutos. O ano passado corri a 15,05, acho que este ano encontro-me numa forma muito melhor. Estou a averiguar a possibilidade de competir já em breve uns 5.000 metros. Mas pronto, isto é tudo uma questão de negócios de agentes e ainda estou a aguardar. Mas a verdade é que quero me qualificar para o Campeonato do Mundo e o Campeonato do Mundo este ano é só em setembro. Por isso eu gostava de fazer já uns 5.000, aproveitar este estado de forma e conseguir fazer já uns bons 5.000. Se não der para fazer já, irei competir mais tarde, porque lá está, o Mundial é só nos finais de setembro e a época ainda é longa e eu também, entretanto, pronto, como já disse, vou passar uma fase em que vou estar mais focada nos estudos, mas claro que não vou estar a descurar os treinos, como é óbvio. Mas sim, acaba por ser conseguir a qualificação para o Campeonato do Mundo e se tudo correr bem chegar lá a um nível que me permita alcançar uma final. Ainda espero conseguir fazer mais um estágio em altitude, em princípio em agosto, para chegar lá na melhor forma possível. E depois não vai dar para fazer férias porque vou ter o Campeonato da Europa em dezembro, o Europeu de corta-mato, no qual também
será sem dúvida um objetivo muito grande da próxima época. Pois, já pega com outra época. As épocas Porque já estão tão pega com a época longas que uma seguinte, pessoa. como Exato. fazer o Mundial em final de setembro, não dá para fazer férias em outubro e estar em pico de forma em dezembro. Por Uhum. isso, vou ter de fazer umas férias entretanto e Isso é uma coisa que eu sinto também no triatlo e no atletismo, parece-me também está a acontecer um pouco isso, que é, hum, e é bom por um lado, mas por outro lado para os atletas é muito exigente, que é as épocas estão-se a alongar muito mais. Porquê? Porque existem muitos formatos competitivos, existem sim, muitas associações, para além dos campeonatos da Europa e do mundo que antigamente eram os reis, agora existe, lá está, Diamond Leagues, agora havia uma liga nos Estados Unidos que sim, acho que era o Grand Track, qualquer Slam. coisa, Grand Slam. Existem muitas provas, existem aquelas provas de meeting onde os atletas procuram marcas, recordes pessoais e, portanto, fora o que existe a pista coberta, a pista ao ar livre, a estrada e o corta-mate, é muita coisa e alonga-se muito ao longo do ano e quase que tens de partir a época em partes. Ou É seja, verdade, numa época divides-te, porque senão é impossível em é termos impossível. físicos Nós, aguentar e estar em pico de forma tanto tempo. sim, sim. Sim, e a minha ideia, como disse, era agora fazer uns 5.000 e eu fazer umas férias entretanto e Uhum. depois já só vou fazer férias em dezembro deste ano. Sim. Por isso é complicado e mais complicado ainda é para uma atleta como eu em que faz corta-mate, pista e estrada. Acaba por ser muito difícil gerir uma época, mas é verdade Porque que tu se tem que dizes que o alongar muito. campeonato da Europa é em Lisboa, certo? Ou em No Algarve, Portugal? no Algarve, em Ok. E o dezembro, no apuramento vai agosto. ser onde? Em que prova? O Em apuramento Portugal. deve ser lá no Campeonato Nacional, também deve ser no mesmo local da Que prova. deve ser em dezembro, certo? Sim, Início também de entendo. dezembro. Sim. Porque essa sempre, eu próprio já há montes de tempo que estou para me dizer, epá, vou fazer uma prova de pista, vou fazer uma prova de corta-mato e essa pode ser uma prova até boa para mim para ir, porque depois é essa prova que dá acesso à seleção para ir ao corta-mato em Ao europeu de Portugal. corta-mate, Ok, sim. Sim, sim. ok. É É um que desafio. existe aquele atleta que eu já competi no duatlo e no triatlo, que é o Hugo Milner, que é do triatlo, é muito bom no triatlo e ele chegou a ser quarto no Campeonato da Europa de cross e foi agora o atleta que puxou, ficou em oitavo este ano na Turquia, Uhum. muito alto, mas ele puxa os primeiros quilómetros. E eu vejo aquilo e penso, pá, se calhar Se aqui calhar, do triatlo sacamos um bom corta-mate por ser mais em força, não é uma uhum. prova em Sim, que é a mais em força. velocidade de base Uhum. seja tão Sim, sim. importante Não, não. e acho que acaba por ser melhor para nós. Hum, Tinha só uma última pergunta, quase também porque já estamos a queimar do tempo, que era quase aqui meio um conselho para jovens, porque tu já passaste por esse processo de estar ali nos 15, 16, 17 anos. Por vezes, os atletas mais jovens estão naquela fase em que não sabem até que ponto justificar por estarem no atletismo ou desistirem. E acho que essa fase ali da passagem, sei lá, da escola para, para a Universidade. universidade é sempre muito difícil. Há Uhum. modalidades até piores, a natação, onde desiste muita gente. Mas qual é o teu conselho para que no fundo os atletas se mantenham o máximo tempo na modalidade e também possam encontrar um certo objetivo diferente do que só apenas ganhar? Porque eu acho que Sim. quando as pessoas metem que só se for à seleção, só se Só ganhar é que vou continuar, claro que mais só cedo ou ganha mais um ou tarde dois, vão desistir. vai correr mal, certo? Claro. Eu acho que, acima de tudo, eu acho que é importante divertirem-se. Qualquer criança que vem ter comigo, eu não pergunto, correu bem, ganhaste? Não, eu pergunto, divertiste, gostaste, divertiste com os teus amigos. Eu acho que isso é o mais importante nessas idades. E eu lembro-me que quando eu tinha 14, 15 anos, eu divertia-me imenso a fazer atletismo. Uhum. Eu ganhava, eu perdia, mas eu divertia-me e eu era super feliz a ir a nacionais, a ir a competições, depois mais tarde a ir a campeonatos da Europa e campeonatos do mundo. Isso também me Sim. fascinava porque permitia-me viajar de uma forma que não conseguia viajar de outra maneira. Mas eu acho que o mais importante para os mais jovens é que o desporto seja uma forma deles se divertirem, deles conviverem, deles criarem amizades, Sim. deles irem fazer viagens juntos, irem para participar em provas juntos, de criar boas memórias. E eu acho que quando tu estás num ambiente em que te permite divertir, ser feliz, criar boas memórias, eu acho que tu vais querer continuar, tu não vais querer Sim. desistir de algo que te traz momentos tão bons. Eu acho que isso é o mais importante para eles não desistirem. Não é os resultados, não é ganhar, porque quem ganha com 14, 15 anos não quer dizer que vá ganhar com 20 ou com 30.
Eu acho que é importante a forma como eles levam o desporto e às vezes vemos muitos pais a criar pressão para resultados, para marcas, para tempos. E eu acho que o mais importante nessas idades é mesmo que eles sejam felizes, que eles pratiquem hábitos de vida saudáveis, porque mais tarde ou mais cedo eles vão ter de se preocupar com tempos, resultados e aí sim têm de ser super disciplinados e focados. Mas antes dessa idade, o mais importante é mesmo que se divirtam, que consigam criar boas memórias, bons relacionamentos e que os motive a querer realmente continuar e depois mais tarde a pensar em resultados, marcas, recordes, medalhas. Uhum. Sim, acho que foi um bom jeito de conclusão para o podcast. Acho que é uma mensagem importante e que muita gente precisa de ouvir, até mesmo os pais, porque parecendo que não, eles metem muita pressão nos filhos e acho que vejam um pouco o que a Mariana disse, como mudem o chip de basta essa alteração de que tempo fizeste ou que ritmo é que correste ou que lugar ficaste para divertir-te, como é que te sentiste, estás feliz, Claro, porque acho que isso acaba por ser no fim do dia o mais importante. Quase nenhum deles vai viver do atletismo e no fim do dia é estarem felizes e depois, se quiserem viver do atletismo, também vão precisar de desfrutar um pouco claro, da sem competição dúvida. e da prática. Olha, Mariana, muito obrigado, gostei muito deste podcast, acho que foi aqui rápido, mas com muitos temas Uhum. diferentes e também dar-te os parabéns por este recorde nacional que Obrigada. eu achava que não era, mas que no fundo é. Pela presença e pelo tempo que tiveste e muito obrigado. Obrigada, para mim também foi um gosto estar aqui a partilhar um pouco do que tem sido a minha experiência no atletismo, este último resultado, o que é que foi o meu trabalho para chegar até aqui. Por isso é um gosto estar a partilhar contigo e com todos que nos vão estar a ouvir e a ver. E desejo-te o maior sucesso. Tenho estado a acompanhar e muitos parabéns também pelo teu trabalho, porque sei o quão duro é conseguir estar sempre ativo, sempre com notícias atuais, sempre a trazer os melhores convidados. Por isso, os meus parabéns e que tudo te corra pelo melhor. Obrigado. Então vá, obrigado a todos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.